Como eu havia dito no último vídeo, neste eu trago as possibilidades de inelegibilidade de Gilberto Bezerra e o atual vice-prefeito Jailson. Eu resolvi tratar destas duas figuras em um único vídeo porque elas têm algo em comum e eu achei por bem tratá-los em um único vídeo para fins didáticos, para poder explicar melhor e otimizar o tempo aqui para você. Gilberto Bezerra, sem dúvidas, é o político mais tradicional que nós temos aqui no município, pela sua história, pela sua idade. Gilberto Bezerra esteve à frente da gestão do município por 3 mandatos, de 83 a 88, de 97 a 2000 e de 2001 a 2004. Se nós somarmos os anos em que ele esteve à frente do município, nós chegamos ao número de 13 anos de governo Gilberto Bezerra aqui em Aroeiras. E já faz um bom tempo que ele não ocupa o cargo do chefe do Poder Executivo aqui dentro do município. E por isso, obviamente, é um pouco complicado rastrear muitas coisas sobre aquilo que é relativo à sua gestão que terminou no ano de 2004. Mas eu trouxe aqui neste vídeo algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre o ex-prefeito Gilberto Bezerra. Em 2008, ele teve o seu nome divulgado em uma lista de políticos inelegíveis aqui dentro da Paraíba. Em 2010, ele teve um carro, uma Hilux, que foi leiloada pelo Tribunal Regional do Trabalho aqui na Paraíba. Era um Hilux, foi vendida por cerca de R$28 mil na época. Mas em 2016, um pouco depois das eleições de 2016, ocorreu algo bem curioso. O Tribunal de Contas impôs um débito ao ex-prefeito de quase R$1 milhão em virtude de gastos não comprovados em repasses direcionados ao nosso hospital aqui dentro do município. Na época cabia recurso, mas foi uma medida tomada pelo Tribunal de Contas, ou seja, um órgão colegiado. E segundo a lei da ficha limpa, isso pode tornar um político inelegível, ou poderia tornar um político inelegível. E é sobre isso que se trata este vídeo. Será que ele pode se tornar inelegível em virtude desse débito que lhe foi imposto pelo Tribunal de Contas? Gilberto Bezerra, que foi um dos políticos mais populares de nosso município. Nas duas eleições que ele concorreu, de 96 a 2000, ele ganhou com diferença de votos de cerca de 1.000 votos. Na primeira ele excedeu os 1.000 votos de diferença, e em 2000 ele quase bateu os 1.000 votos de diferença. Isso significa que ele era um político extremamente popular e com uma boa recepção junto à população aqui no município. E o vice-prefeito Jailson? Existe muito debate sobre a situação jurídica do atual vice-prefeito e do futuro candidato a prefeito, ao que tudo indica, ao que tudo consta até agora. Mas o que foi que aconteceu? Em 2012, Jailson teve as contas, enquanto era presidente da Câmara aqui em Aroeiras, rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Pediu a reconsideração da decisão do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas rejeitou, reconsiderou apenas o valor que foi imposto, vamos dizer assim, para ser reembolsado pelo então presidente da Câmara em Aroeiras. Muito se fala hoje que ele é inelegível, existe muito debate, muitas pessoas afirmam que ele é inelegível hoje aqui dentro do município para as eleições de prefeito lá em outubro. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que ele fez para que esse debate viesse à tona agora? Segundo as palavras dele, houve um erro por parte do contador. No lugar de uma licitação, o contador foi e fez um aditivo contratual. Mas nas palavras dele, houve um erro do contador. No lugar de uma licitação,
o contador fez ali um aditivo, um mero aditivo. Mas pessoal, eu já estudo essa área de contratos, de licitações há um bom tempo. Inclusive eu já fiz cursos sobre este tema, ok? Inclusive com a professora do curso, era uma pregoeira daqui de Aroeiras, Sayonara. Os políticos todos conhecem ela. E eu posso afirmar aqui, e aqui é uma opinião técnica, tá bom? Eu posso afirmar que muito dificilmente um contador cometeria esse erro. Porque como é que funciona licitação e aditivo? Quando uma prefeitura quer executar uma obra dentro do município, qual é o primeiro passo a ser dado? Licitar a obra. Então a obra é licitada e tem todo aquele trâmite de concorrência, enfim, de pregão, de tomada de preços, enfim. Então a empresa que ganha a licitação resolve executar a obra, vamos dizer que é a obra do mercado público. Então a empreiteira vai executar essa obra, vai fazer essa obra por 100 mil reais. Então a empresa está executando a obra e no meio da obra, vamos dizer que deu uma chuva muito forte em Aroeiras. E essa chuva colocou abaixo algumas colunas, afundou a sapata, enfim, causou uma série de prejuízos. Ora, é óbvio que aquele valor acordado em contrato com essa empreiteira para fazer esse serviço não atende mais à necessidade que apareceu em virtude de um caso fortuito, em virtude de uma chuva que colocou por baixo metade da obra. Então o que é que acontece? Neste contrato pode ser feito um aditivo, ok? Um aditivo de até 25% do valor integral da obra. Em alguns casos específicos, esse valor pode até chegar a 50% do valor integral da obra. É assim que funciona. Você não pode licitar 2 vezes para, por exemplo, começar um serviço e terminar o serviço. Quando existe um problema como esse, por exemplo, a prefeitura vai fazer uma barragem e então no estudo de cálculo de quanto vai custar essa barragem, depois de todos os levantamentos técnicos, não é constatado, por exemplo, que tem grandes pedras naquele terreno. Então a empresa é contratada para fazer o serviço e no meio descobre-se que existem muitas pedras e tem que contratar retroescavadeiras, maquinário pesado, enfim. Isso vai, obviamente, adicionar uma quantia de valor neste serviço realizado pela empresa. Então, neste momento que entra o aditivo contratual. Ok? É assim que funciona. Penso eu que seria muito difícil de um contador cometer um erro tão grosseiro como esse, pessoal. E o mais curioso é a justificativa de Jailson de que no lugar de uma licitação foi feito um aditivo. Segundo o próprio Tribunal de Contas, o nome disso é gastos sem comprovação. Curiosamente, é a mesma coisa que ocorreu com o atual prefeito Milton em 2018. Vocês lembram quando o Tribunal de Contas impôs um débito no valor de 1,7 milhão de reais? Todo mundo criticou na época, inclusive eu critiquei e com razão. Todo mundo criticou, mas este caso de Jailson também é um caso de gastos sem comprovação documental. Isso é o que consta. Eu não estou aqui falando qualquer coisa para vocês. Tudo está sendo disponibilizado na tela para que você averigue, para que você faça o seu próprio julgamento. Agora nós temos conhecimento do contexto Gilberto e do contexto Jailson. Esses dois indivíduos podem se candidatar agora em 2020 ao cargo de chefe do Poder Executivo. A lei da ficha limpa diz que quem tem as suas contas rejeitadas pelos órgãos competentes se torna inelegível. No entanto, e aqui que entra o problema, o STF, o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil, em 2016, decidiu que aqueles gestores que têm as contas recusadas pelos tribunais de contas não se tornam imediatamente inelegíveis. A competência de cassar os direitos políticos de tornar inelegível um gestor através da rejeição das suas contas é da Câmara Municipal. Essa competência é das câmaras municipais. Segundo o STF, o posicionamento dos tribunais de contas com relação à rejeição das contas dos gestores tem um caráter meramente opinativo, pessoal. Ou seja, segundo o entendimento do STF, Jailson e Gilberto Bezerra podem sim ser candidatos em 2020.
na própria homologação do acordo que Jailson fez com o Ministério Público aqui em Aroeiras, você percebe que não existe qualquer menção à cassação dos direitos políticos do atual vice-prefeito. E eu sei que essa é uma situação jurídica bem complicada, bem complexa. Se você for observar o acordo que ele fez com o Ministério Público, você vai notar que é um acordo de não persecução penal. Ou seja, é uma medida despenalizante, ok? É uma medida alternativa que não tem como escopo os efeitos de uma condenação penal. Enfim, ele fez esse acordo e como se trata de um crime, entre aspas, do colarinho branco, como não é um crime de natureza violenta, então os políticos, as pessoas mais abaixadas, elas têm esse privilégio de firmarem esses acordos, esses pactos com o Ministério Público. No caso de Jailson, ele acordou com o Ministério Público, ele vai devolver uma determinada quantia, ok, ao Estado e vai prestar 12 meses de serviço à comunidade. Todos nós já sabemos disso, isso é público e notório, todos esses fatos. E isso, obviamente, não o tornou inelegível, pessoal. Mas é claro, a sua oposição, enfim, aquelas pessoas que vão concorrer com ele, vão ter o direito de impugnar a sua candidatura, porque o pleito tem que ser protegido e aquelas pessoas que estão concorrendo com ele têm o direito a uma concorrência justa. Então eles vão ter toda a legitimidade de impugnar a candidatura de Jailson. Mas na sentença de homologação não consta a cassação dos direitos políticos e é o posicionamento jurisprudencial do STF que também vai no mesmo sentido. A rejeição das contas de gestores não gera inelegibilidade imediata. Esse é o entendimento jurisprudencial, legal, e também aditivamente a isso nós temos a decisão de homologação aqui da Justiça, que resolveu por não cassar os direitos políticos dele em virtude de um acordo despenalizante. Conclusão de tudo, Gilberto Bezerra e Jailson Bezerra podem concorrer ao cargo de chefe do Poder Executivo nas eleições de 2020 em Aroeiras. E eu vou repetir, eu sei que é um contexto complexo, é um contexto complicado, mas eu disponibilizei tudo aí na tela para que você averigue, para que você investigue, para que você tire as suas próprias conclusões. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu queria te pedir que se inscrevesse no canal aqui, que é o meu único meio de divulgação do trabalho aqui, de informação que eu sempre trago para vocês, o que vocês sempre pedem. Ok? Aqui embaixo tem um botão vermelho de inscrever-se, então seria muito bom, eu seria muito grato se você se inscrevesse aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.